Boa noite pessoal que está aqui com a gente. Bem-vindos ao 16º webinário da Jornada de Precificação Estratégica da DOC Consulting. Eu sou o Jorge, sócio da DOC Consulting, e eu estou aqui com o Henrilei, também da DOC Consulting, e com o nosso convidado especial, o Sérgio Alvim, da SA Varejo. Boa noite, Henrilei. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Legal, tudo bom. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou aproveitar esse comecinho aqui para falar um pouquinho do nosso projeto, enquanto mais gente começa a entrar na sala, né? A gente, há 4 semanas atrás, nós mudamos a nossa marca. Nós éramos a Dr. Trade, uma empresa de consultoria que já tem 7 anos, indo para o 8º ano de mercado. E nós fizemos um reposicionamento e criamos a DOC Consulting. E uma das nossas divisões é especialista em pricing, a DOC Pricing. E para promover esse tema, essa matéria tão importante, tanto para o varejo quanto para a indústria, nós resolvemos criar essa série de webinários que a gente chamou de Jornada da Precificação Estratégica. Hoje nós estamos, deixa eu ver aqui para não perder a cola aqui, 16º, hoje é o 16º webinário, foram 4 semanas, a gente, na verdade que 5, porque a gente fez um piloto com o Dutra da Interplayers, e está sendo muito legal, porque cada dia a gente traz aqui um convidado que tem uma expertise ou no varejo, ou na indústria, ou às vezes em monitoramento de preços, que também é importante, e as conversas têm sido sempre muito, muito profundas em conteúdo, sem deixar de ser informais em termos de bate-papo, né? Quer acrescentar alguma coisa, Henrique, antes da gente pedir para o Sérgio se apresentar? Bom, reforçando, boa noite a todo mundo aí, espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu acredito que vai ser um bate-papo super legal aí com o Sérgio e vai agregar bastante, principalmente sobre o olhar do varejo supermercadista, né? E dizer também que ao longo dessa discussão, vocês fiquem à vontade para enviar perguntas, comentários, enfim, debates que a gente tem aqui no chat. Na medida do possível, a gente vai estar respondendo aqui, vai estar comentando, enfim, as observações de vocês. Bom, então agora pedir para o Sérgio se apresentar, então, e desde já agradecendo aí a participação dele, está com a agenda concorrida bastante aí, hein, Sérgio? Mas conseguimos uma janelinha aí, e boa noite e obrigado aí pela tua participação, cara. Bom, primeiro, boa noite, eu que agradeço aí o convite, é um prazer aí, falar de varejo sempre é uma delícia. Sempre falta tempo para falar, de tanto que é bom falar de varejo, principalmente nesse momento agora que muita gente, todos nós estamos com muita dúvida, muito mais dúvida do que certezas, mas deixa eu me apresentar, Sérgio Alvim, eu sou o CEO da SA Varejo. A SA Varejo vai completar em agosto 2 anos, mas eu trabalhei, vim da Supermercado Moderno 30 anos, e fechamos a Supermercado Moderno, abrimos a SA Varejo e temos o propósito de construir um varejo forte, sustentável, inovador, especialmente, né? E baseado no conhecimento, no conteúdo e no relacionamento. Eu acho que essa é a fórmula que a gente acredita que o varejo tem que se desenvolver, né? A SA Varejo, antiga Supermercado Moderno, que é até uma referência para muita gente aí, né, Sérgio, em termos de categoria, de gerenciamento, enfim, de informações aí, é um marco, né, e todo ano aí esse é guardado, né, cara? Na realidade, a Supermercado Moderno, ela nasceu para democratizar o crescimento do varejo, ela nasceu por uma família americana, mas a pedido da indústria, que não deixar concentração chegar no Brasil. A indústria tinha essa experiência fora de mercados concentrados, e então a ideia era incentivar as mercearias a transformar as suas mercearias em autosserviço. E começou ali. Então, a primeira edição da Supermercado Moderno foi como transformar a sua mercearia no fim de semana em autosserviço, e veio com essa missão, apoiado pela indústria, e o varejo foi crescendo. E é interessante, né? Se você olhar a história do varejo,
teve momentos, quando chegou o Carrefour no Brasil, e depois veio o Walmart, depois de 20 anos veio o Walmart, tinha-se o medo da concentração, né? E a gente, com esse propósito de democratizar o crescimento, todo mundo fala, ixi, vocês agora só vão precisar, na época era só revista, vocês vão mandar a revista só para 3 empresas, né? Era o Pão de Açúcar, o Walmart, e a gente não acreditava nisso, ao contrário, a gente acreditava no crescimento horizontal do varejo, e foi o que aconteceu, né? O varejo regional cresceu, eu me lembro que depois do ano 2000, a indústria nem enxergava, né, o varejo regional, era tudo distribuidor, era o key account e o resto. E até tinha uma concentração de vendas no key account muito perigosa, não podia ficar sem eles, então a gente mostrou esse caminho do regional, como estruturar para atender melhor o regional, e a gente foi evoluindo. Depois nós criamos os fóruns de colaboração, só com o varejo regional, porque a conversa é outra, né? Com os key accounts, às vezes tinham negociações feitas fora do país, acordos maiores com as multinacionais, então o papo com o regional é completamente diferente, a gente começou a incentivar e hoje a gente vê um varejo bem democrático, né? A história do varejo, aí veio o atacarejo que já existia, mas explodiu em 2007, que Sim. O GPA comprou Açaí e o Carrefour comprou o Atacadão. Dali para frente, crise, o atacarejo também cresceu. Então, hoje tem o e-commerce, que explodiu aí por obrigação. Então, a gente tem um futuro aí promissor aí. Tem uma história bonita, né? Eu lembro que eu participava dos fóruns da Supermercado Moderno, quando eu entrei na Johnson & Johnson em 2005, já tinha, né? É uma história bonita que vocês construíram e que agora você está perpetuando aí na SA Varejo, né? Exatamente. E não é por causa da pandemia que vai acabar, né? Você vai continuar fazendo, você está fazendo os seus eventos e vai continuar fazendo esse trabalho de colaboração, que é muito importante entre indústria e varejo, né? Mais do que nunca. Aliás, a pandemia mostrou um legado interessante da pandemia, é que a colaboração aumentou. Então, todas as rusgas que tinham de uma semana atrás acabaram tudo para sentar numa mesa e ver como é que a gente vai garantir o abastecimento. Então, muito mais reuniões, muito mais em alto nível, muito mais representativa. Então, a descoberta do Zoom, né? Você consegue pôr numa sala 14, 15 pessoas. Então, descobriu-se que para que aquele JBP que você tem passagem, hotel, etc., muito mais caro, se você pode fazer agora sem se deslocar, né? É verdade. Então, na realidade, melhorou muito a relação principalmente com os principais varejistas regionais, os top também, mas a partir dos regionais médios e maiores, para os key accounts, a relação melhorou muito. Joia. Legal, muito bom. Hoje a gente vai fazer um pouco assim. Como a gente tem o chat aqui, daqui a pouco o pessoal vai começar a mandar pergunta. Para não atrapalhar vocês, eu vou ficar mais de olho no chat aqui, enquanto rola o bate-papo. E aí, de vez em quando, eu vou interromper para falar, tem uma pergunta aqui que acho que vale a pena incluir no meio da conversa, tá? Mas fica tranquilo, não precisa ficar preocupado com o chat, que eu estou tomando conta dele, beleza? Tá pessoal, legal. Perguntas, porque o Sérgio tem uma experiência gigante, navega aí entre os CEOs dos varejos e das indústrias e está acompanhando de perto, apesar de isolado, né? Está acompanhando de perto a reação de todo esse mercado com relação tanto à pandemia quanto tudo que já estava acontecendo antes, né? Que já vinha num movimento de várias tendências que estavam se consolidando tanto no varejo quanto na indústria. Perfeito. Sérgio, vamos começar esquentando então, cara. A gente, há um tempo atrás, a gente discutiu aí, tivemos até algumas reuniões, né, cara, para falar do tema de precificação. Eu lembro bem que você colocou, né, olha, hoje, eu não lembro o ranking claramente, mas entre as preocupações e os maiores desafios do varejo brasileiro, se precificação não é o primeiro, é um dos primeiros. Eu lembro lá que é informação, precificação, enfim. E pessoas,
que são temas que estão hoje na mesa de discussão, se já estavam, ainda estão mais, né? Então, falando disso, eu estou certo, Sérgio, é isso mesmo, cara? Não, claro, precificação sempre foi muito importante, mas a precificação entra naquele conjunto de mudanças de mindset, né? Que é a transformação digital, a transformação, é o que o Mussarello fala, que o digital entrou de gaiato nessa história, que na realidade o digital é fácil, o difícil é a transformação, né? E a gente não pode esquecer que a história do varejo, que aliás é uma história maravilhosa de empreendedores que começaram bem pequenos e hoje tem um monstro de empresa, empresas parrudas realmente, grandes, vitoriosas. Mas acontece que o varejo cresceu muito com esse espírito empreendedor, o feeling, né? A decisão baseada no feeling. E precificação não é diferente, né? Não, eu sempre fiz assim, eu vou tocando com o meu feeling de preço e às vezes quero acompanhar o concorrente, então se perde muito dinheiro hoje a quem tem esse pensamento. Quanto mais feeling só, não que o feeling não seja importante, mas o feeling baseado em dados fica muito mais legal do que somente o feeling, né? Quando você vai olhar os dados, você está perdendo muito dinheiro, baixando o preço de produtos que não precisava baixar tanto, promovendo errado, sem aumentar volume, sem resultado. Então, precificação é muito crítico para o varejo, sem dúvida nenhuma, mas está dentro desse contexto de uma transformação geral, né? Eu lembro, cara, passagens mais marcantes da nossa conversa. Assim, eu lembro que você fez 2 comentários que me marcaram bastante. Você falou, você não, nem sei se você se lembra disso, você falou assim, Riley, cara, vamos separar, porque já é difícil. Vamos falar primeiro de preço regular, porque preço promocional já é uma seara ainda mais complexa. Vamos falar primeiro tentar resolver, né, o preço regular, que estabelecer o preço regular já é complicado. Se falar da promoção, né, isso foi um ponto que você falou. E outro ponto que você falou, bem interessante, foi assim, para conversar com o varejista, a gente precisa entender, né, uma linguagem que seja fácil assim. Qual é a primeira coisa que ele precisa? Falou, vocês tinham tido uma reunião para falar de inteligência? Você falou, preciso do CPF do cara. Primeira coisa para começar. Qualquer coisa, nós precisamos do CPF. E para precificação, o que é? É o preço de CMV? É a nota fiscal? Que já vai ser difícil o cara saber, às vezes, por quanto está comprando. Eu lembro dessas conversas que a gente teve e que foram... que demonstravam essa preocupação de tentar ir para o mais básico possível para ir subindo aos pouquinhos, porque a gente identificou ali em algumas pesquisas que a gente tinha tudo, que na média, tirando, lógico, tem empresas que estão mais avançadas, mas na média, a grande maioria precisa de uma estruturação do início, né, cara? Não, mas sem dúvida, tanto é que a gente já percorreu o Brasil falando de pricing, e não adianta vir com processos muito complexos, ferramentas complexas, quando ele não sabe fazer. Então, e o desafio são as pessoas. Sim. O desafio é mudar a cultura. Então, se você vem com alguma coisa muito complexa, você não consegue o aval, a mudança de cultura. Engajamento, né? Engajamento. Então, você tem que começar pequeno, talvez com uma categoria, mostrar o resultado, e aí você vai espalhando, porque se não mostrar o resultado na prática, é muito difícil. Então não adianta tentar começar muito sofisticado, tem que começar do começo mesmo, quer dizer, primeiro começar a usar os dados, analisar os dados, né, mostrar o que está acontecendo, como que eu estou fazendo pesquisa de preço. Eu não faço pesquisa de preço, por exemplo, já tem um pensamento que pesquisa de preço é só para baixar preço. Eu faço pesquisa para saber o que eu tenho que abaixar. E não é. Às vezes eu faço pesquisa de preço e eu tenho que aumentar muito dos meus preços. Estou perdendo dinheiro desnecessariamente. Então, pricing é fundamental, né? E eu acho que tem uma oportunidade de ganho gigante. Se você olhar hoje, ainda no Brasil é uma zona preço. Se você olhar hoje, que a gente tem, todo mundo está pesquisando na internet,
e você tem a opção de procurar o varejo A, B ou C, é impressionante como você encontra tanta diferença de preço de um mesmo produto. Né? É verdade. Incrível, incrível. O Maicon, que esteve aqui com a gente, falou sobre isso. Também tivemos, quando a gente teve com a InfoPrice também, eles mencionaram isso, né, com o Paulo, e falaram que as diferenças chegam a casa. Bom, por baixo já estamos falando aí de 2 dígitos de diferença de varejos. O Maicon chegou que ele já pegou 500% dentro do mesmo segmento, né? O Paulo falou, bom, quer ver? Já abriu na hora o sistema para mostrar para a gente de marcas importantes, na época ele abriu ali e mostrou. E é o que você falou, né, cara, que posicionamento de preço, ele está linkado com a imagem do varejista, né? Então, essa visão de eu tenho sempre ser mais barato, é claro, você tem algum grupo de produtos que são formadores de imagem que você tem que se posicionar com mais cuidado, porque eles são, né, formadores de opinião. Qual é a opinião? É você que diz, porque muitas vezes, se você está entregando um serviço superior, se você está entregando uma qualidade, um mix superior, enfim, alguns atributos que você julga superior, talvez você tenha que cobrar mais caro para botar para você combinar essa mensagem com o teu cliente. Do contrário, se você é um posicionamento de low price, é um outro tipo de... Como você falou do atacarejo, que você tem que se deslocar para um pouco mais longe, o atendimento é diferente e tal, ele joga isso para o preço em um mix diferente. São as armas que se tem de acordo com o seu modelo de negócio, né? E o que a gente vê muitas vezes é uma guerra de preço desnecessária e todo mundo baixando, não sabe quem começou, e o dinheiro vai esvaindo, né, cara? Não, e olha que tem uma questão aí de pricing que é interessante, que é o posicionamento, né? Uhum. Então, depois a gente fala da pandemia, porque agora a bagunça está maior. Sim. Né? A bagunça está bem maior, por causa de estoque, como é que eu estou estocado, não estou estocado, eu comprei errado. Tem um capítulo à parte aqui. Mas vamos falar de antes da pandemia, né? Uhum. Que é o posicionamento. O que está acontecendo? Até vou dar um spoiler de amanhã, mas assim, é uma crise de identidade o varejo está passando. O varejo está crescendo por inauguração, não vinha crescendo mesmo as lojas, e mesmo o atacarejo já estava num ritmo menor de crescimento, e todo mundo vinha crescendo, mas porque muita inauguração, muitas lojas, né? E o que acontece é que o atacarejo começou a sofisticar, né? Porque qual a característica do atacarejo? É custo baixo, custo operacional baixo, sem serviço, sortimento pequeno, né? Volume nas embalagens com volume. E vai mais nos SKUs de volume mesmo, etc. Mais os commodities e tal. E o varejo é experiência, é frescor, é outra experiência, é outra pegada. Acontece que começou o varejo querer acompanhar o atacarejo, e o atacarejo começou a sofisticar que é uma pergunta para amanhã. Qual é o limite dessa sofisticação do atacarejo? Quando que ele vai deixar de ter a prerrogativa do custo baixo? E vai aumentando o custo. As diferenças de preços estavam tendendo a diminuir. E de outro lado, a experiência estava prejudicada no supermercado. Então, poxa, consigo um custo baixo, consigo vender barato. Bom, qual é o preço disso para o seu consumidor? Né? Qual é o preço disso para a sua proposta de valor da sua loja? Isso é muito legal, cara. Essa é uma discussão, porque, vê, a gente teve agora na NRF e tal, se reuniu com muita gente. Você vê lá o Costco, que é o atacarejo, né, que tem esse modelo, ele tem um posicionamento bem claro, ele tem uma estrutura de iluminação, de estacionamento, é outra jogada, você tem que se deslocar mais para comprar, enfim, né? E você tem os varejos lá, que é o Trader Joe's, por exemplo, que é pequeno, que tem um serviço, um mix próprio, e é a maior venda de metro quadrado dos Estados Unidos inteiro. E tem espaço para os dois, né? Porque são experiências de compra bem distintas. Uhum. Quando você tenta acompanhar e meio que se equilibrar, você confunde o consumidor, né? E não se posiciona, né? E muitas vezes você vai cortando essa rentabilidade, que você falou, que a gente sabe que é baixa. Hoje a rentabilidade de um varejista de margem líquida não chega a 2 dígitos, né? Então você tem ali, se você piorar isso aí, você corta serviço, e aí você não se posiciona, né, cara?
Depois quero fazer um comentário sobre isso, lembrei de uma passagem. Ih, acho que perdemos a voz aí do Sérgio, hein? Sérgio, não estamos te ouvindo. Agora vai. E tem uma questão assim, a gente está olhando, o varejo começou a olhar muito para o atacarejo, tanto que ele até abriu. Hoje, a maioria das redes regionais abriram atacarejo. Né? Sim. E aí a confusão também, se ele é um varejo de preço, já tinha esse DNA, até tudo bem. Mas se não, ele não é ele não tem esse DNA. É verdade. Não sabe. Ele não sabe. Não tem salão para isso, né? Não tem salão para isso. E ele vai ter que aprender para depois, não dá para dividir as estruturas no primeiro momento. Então aí já começa a misturar as coisas. Mas tudo tanto é que uma rede que tem um atacarejo forte em São Paulo e também tem um varejo forte, resolveram, não era separado, resolveram separar completamente, porque por incrível que pareça, o varejo estava atrapalhando o atacarejo, não ao contrário. Olha que louco. E agora, o varejo tem um fator aí que o varejo está deixando passar, que são os hortifrutis. Esses caras são os verdadeiros concorrentes do supermercado, não é o atacarejo. Porque o atacarejo não vai dar a experiência, o frescor, mas o hortifruti, cada loja mais maravilhosa que olha, uma experiência, uma qualidade. Esses caras são capitalizados, esses caras estão crescendo, estão espalhando loja nos grandes. É um price point maior e as pessoas pagam por isso, né? E uma experiência incrível. E tem delivery, e delivery de hortifruti. Sim. Deixa eu fazer Desculpa te interromper, Sérgio. Eu vou fazer um comentário. Lá no início da minha carreira em vendas, quando eu estava na Procter & Gamble, a gente até fez uma palestra uma vez para o time que na época era do Sonai, que eles me convidaram para falar sobre precificação e sobre imagem de marca. Na época se usava um modelo que a gente chamava de EST Model. Não sei se você já ouviu falar. Vem do inglês, que é assim, eram quatro possibilidades. Ou você se posicionava como o biggest, o maior, né? Ou seja, o teu foco é sortimento. Ou você se posicionava como o cheapest, o mais barato, o seu foco é ser low cost, low price. Ou você se posicionava como hottest, de inovação, você é o que traz mais inovação. Ou você se posicionava como easiest, de serviço, de facilitar a vida do seu... Naquela época era esse modelo. Hoje já deve ter modelos mais evoluídos. Naquela época a gente usava esse modelo. E a gente fez um mapeamento das bandeiras da época, Big, Mercadorama, Nacional, e o Big em Porto Alegre tinha um tipo de percepção e força de marca em São Paulo, outro. E a gente falava que quando o cara não estava em nenhum lugar, ele estava no mar da mediocridade, que é no meio, não está em nada. Ele não é nem o mais sortimento, nem o mais barato, nem o mais inovação e nem o mais preço. Por que eu lembrei disso? Porque você falou desse negócio de um querer copiar o outro, né? Chega uma hora que ele vai cair no mar da mediocridade, porque ele vai perder aquele posicionamento e de repente não vai conseguir chegar no outro também, porque está no meio do caminho. E eu me lembrei também, quando você fala que tem o pessoal que pesquisa preço e com o objetivo de baixar, também não faz sentido, porque no final das contas, por que ele está medindo o preço? Porque aquela cesta que ele decidiu medir tem algum tipo de índice de preços que ele tem que estar versus aquela cesta para atingir o posicionamento que ele decidiu estar. Uhum. E não necessariamente porque eu tenho que ser o mais baixo do que o concorrente todo dia. E falta essa estratégia, né? Falta esse pensamento de, primeiro, o que eu quero ser, né? Não precisa ser esse modelo que eu falei, mas né, em algum momento criar uma estratégia de como eu quero ser visto, né? E aí todo o composto de marketing e operação conversa com essa estratégia. Se eu decido ser o mais barato,
fatalmente uma operação low cost, que é a do atacarejo, faz mais sentido para eu conseguir entregar esse posicionamento. Se eu decido ser o mais de inovação, tem outros atributos que eu tenho que ter na minha loja. E se eu decido ser, enfim, de sortimento, tem outro tamanho. Enfim, faz sentido isso para você? Você acha que tem que ainda existe esse gap que eu relatei que tinha um tempo atrás, do varejo não saber direito qual posicionamento que ele quer estar? Total, mas esse é o perigo, né? O perigo é esse. Às vezes ele acha que ele sabe, mas ele não aguenta ver o outro vender mais barato, aí fica achando que o culpado é só a indústria e que a indústria tem que resolver. E, na verdade, não é isso, né? Eu acho que tem que ter boas parcerias com a indústria e tudo. A indústria tem uma obrigação de ter uma boa política de canais adequada e tal. Até com produtos, né, com embalagens, o que eu vendo mais em um, vendo mais em outro, mas não pode perder o posicionamento, né? Então a gente vê, inclusive, as lojas premium não estão crescendo mais que as lojas com um posicionamento mais popular hoje, né? Porque lá já começou o desemprego. Eu lembro de uma pesquisa que eu vi. Desculpa, pode concluir, Sérgio. Tem redes que têm loja posicionada na periferia, por exemplo, e no bairro melhor. Classe C, A, B, está sofrendo de formas diferentes também, né? Sim. Nas classes mais baixas, está sofrendo mais, porque é onde já chegou o desemprego. É verdade. Eu lembro que eu assisti uma apresentação global da Dunnhumby, né? E eles mostraram isso, que quem que conseguiu em 2019 ter mais resultado de lucratividade, né? É aquele que entregou mais serviço. Eu lembro que são serviço, a questão de linkado com essa questão da sustentabilidade, ter sustentabilidade, e fala muito das origens dos produtos, né? Da procedência do produto. Então, essas três combinações permitiram um crescimento com um price point melhor. Quem não tinha isso foi para a estratégia de preço e cortou exatamente isso, mas são posicionamentos. Agora, as duas coisas juntas é muito difícil, né? Porque difícil. E aí é que é o ponto que vocês estão trazendo, né? Que esse debate ele precisa ser estabelecido, né? Muita gente acha que o preço vem antes. O preço é depois, né? Essa história é antes, né? Porque o preço ele é a gente fala que a evolução é que a gente fala que é o value-based price, né, que é baseado no valor percebido. Então, se esse é o ideal, o valor percebido é uma proposta de valor que você faz para o mercado. Então, você tem que entender o que você quer primeiro, né? Eu lembro também, nosso amigo Siqueira, uma vez a gente estava conversando, daí ele falou, cara, saiu de uma reunião com o varejista, ele falou, ele primeiro ele precisa entender o que ele quer, para depois a gente entender o que a gente pode oferecer para ele, porque não está claro para mim. Pô, fantástico. Mas é justamente isso. A gente precisa saber o que a gente quer, saber se posicionar, e isso tem a ver com como é que a gente constrói o sortimento, claro. Como é que a gente posiciona as marcas e os valores. Você transmite, através do sortimento e do pricing, você transmite essa mensagem. Total. Se você quer por exemplo, se você tem uma área gourmet, por exemplo, como é que eu vendo azeite muito mais caro? Talvez se eu colocar lá junto um range que vai de 12 a 20 e põe um de 150, não vai vender. Agora, se eu separo e põe numa área gourmet um que começa com 100 e vai a 200, o cara vai falar, pô, eu vou pegar o do meio na área gourmet, né? E Legal. pego o do meio na gôndola tal. Então, como é que eu quero, que recado que eu quero dar através do meu preço, do meu sortimento, do meu range de preço que eu vou trabalhar as categorias, por exemplo, igual vinho. Se eu tenho uma loja na classe D, não adianta eu botar vinho que comece com R$100. Então, o preço e o sortimento dão um recado. Dão um recado.
Eu tenho algumas perguntas que estão surgindo aqui, eu vou passar algumas para não ficar acumulando, tá? Algumas que são de pandemia eu deixo para o próximo bloco, né? Aqui tem o Vanberto, ele, na opinião dele, aí eu queria que você comentasse, na opinião dele, os varejistas esquecem que é fundamental a parceria com a indústria. Talvez você tenha uma opinião diferente, pelo que você vê evoluindo aí ao longo da sua jornada de relacionamento entre esses. O que você acha desse comentário do Vanberto? Você acha que está mudando ou ele tem razão? Não, eu acho assim, é a coisa da média, né? A média é aquela coisa que você está pé no forno, cabeça no freezer. A cabeça no freezer e está tudo bem, né? E eu acho que ele tem razão, e eu poderia afirmar também que tem muita indústria que esquece que tem que ser parceira do varejo e quer empurrar estoque fim de mês e não entende o varejo. Tem dos dois lados. Ele tocou num ponto fundamental: capacitação, evoluir essa relação. Para você ter um interlocutor diferente, você precisa mudar também, botar inteligência na mesa. Então, e às vezes, você está colocando inteligência, o varejo não está te entendendo, não importa, continua. Busca outra pessoa na rede, busca escalar dentro da rede, mas não muda isso, porque esse é o caminho, é levar inteligência. Então, vou dar um exemplo. Você vai para o comprador, e o comprador, exatamente o que ele falou, não entende que tem que fazer uma parceria, etc. Mas qual foi o argumento que você levou? Qual a história você levou para ele? Compra porque eu vou te dar desconto? Qual foi? Eu não sei. Então, assim, agora, se eu sou aquele vendedor que eu conheço o que está acontecendo nas lojas, eu cuido do sellout, eu estou acompanhando o sellout, e aí o cara fala assim, não girou, não deu certo, aquela ação que nós... Olha, mais da metade das ações tratadas no comercial não são executadas em loja e ninguém fica sabendo. Tem mais então, se a indústria... É mais da metade. Se a indústria ajudar o varejista e levar para ele a informação, olha, não girou, não é que girou pouco, é que a loja 3, 8 e 7 não implementaram a nossa ação. Bom, eu já estou te ajudando, já estou falando com o cara da loja, se você puder me ajudar também. Então, assim, quanto mais informação tiver na mesa, mais fácil vai ser o diálogo, mais você vai convencer ele a te ver como parceiro. Ele pode nem ver os outros fornecedores, mas ele vai te ver melhor quanto mais inteligência você colocar na mesa. Ele vai sempre... Pense assim, qualquer problema que o varejo tiver na minha categoria, ele está ligando para mim? Se ele está ligando para outro, não está ligando para mim, eu não sou importante para ele. Será que ele está ligando para o meu concorrente? Então, se você quer ser o cara para o varejo, ajude o varejo, leve informação para ele, leve conteúdo para ele, o que está acontecendo nas lojas, não deu certo, olha, vamos tá com problema de logística, eu vou conversar lá, vamos pôr os nossos caras de logística para conversar, não está dando certo. Bom, agora com as plataformas aí de reunião online, dá para fazer isso mais fácil. Verdade. Né? Mas eu tenho que ser o agente, o protagonista dessa relação. Eu que vou mudar essa relação. Vou esperar que o varejo mude. É verdade. Vou esperar que o outro mude. Eu tenho que mudar e eu tenho que saber que se existisse a varinha mágica, nossa senhora, seria muito fácil, mas não tem a maneira. O pessoal quer o milagre e não quer a peregrinação, não é isso? Eu lembro que nos meus tempos de vendas e tal, lá no início, né, cara, as vendas das lojas eram feitas loja a loja, né? Você vendia dentro do Extra, do Carrefour, você vendia na loja. Então, era ruim do ponto de vista de hoje, com tecnologia de supply, centralização, tudo veio para legal. Mas uma coisa se perdeu. Os vendedores, as equipes comerciais deixaram de ir na loja.
porque ela era obrigada a ir para a loja, né? Aí as matrizes prevaleceram, as pessoas ficaram muito mais burocráticas e esqueceram um pouco do ponto de venda também, né? E é o que você está trazendo. Descer e cheirar o ambiente de loja, ter essa informação, acompanhar, isso é fundamental, porque às vezes, né, Sérgio, dá a impressão que se tira um pedido, acabou. Não, começou, né? Começou. Então, respondendo à pergunta do nosso amigo, ele tem razão, mas nós estamos vivendo um momento agora de profunda transformação. Então, a gente tem que aprender a desaprender e aprender de novo, né? Então, tudo que deu certo até aqui não necessariamente vai dar certo mais, e muitas vezes a gente fica achando que há crise, achando que é isso ou aquilo. Não é que não dá mais certo. Aquele relacionamento, pô, me ajuda aí, vamos... Não dá mais. A hora que bate o número lá, o cara perceber, o chefe, que o cara fez uma compra errada, porque ele foi legal com você, por exemplo, ele vai ser demitido, ou ele não vai conseguir fazer mais. Então, as relações mudaram. Sim. Estão mudando muito rapidamente. E no webinar que nós fizemos de transformação digital, tem quem aposte no fim do vendedor. Para muitos varejos, pode ser, eu não acredito no fim do vendedor, mas é uma mudança de comportamento. Então, a partir do momento que, de repente, por exemplo, eu coloco tudo que é repetitivo, eu digitalizo. Poxa, se eu faço um JBP com o varejo, por que eu tenho que toda semana ir lá, tirar pedido de novo e rever o acordo? Poxa, vai automaticamente, certo? E a minha reunião vai ser outra. Vai ser para ações de sellout. Como que eu vou mudar o resultado? Olha, esse fim de semana não foi bom, aquilo que a gente pensou não deu certo, pô, então vamos pensar de outro jeito, vamos dar uma rebaixa aqui, vamos fazer aqui. Tudo bem, a gente resolve. Agora, vamos pensar. Então, vira uma reunião inteligente. Agora, o dia a dia, os pedidos semanais estão saindo automaticamente. Só muda se teve alguma mudança de cenário. Você sabe que, fazer só um gancho aqui, Jorge, rapidinho, que esse assunto é assim, quando a gente vai estabelecer uma política comercial numa empresa, numa indústria, por exemplo, às vezes a gente se depara com a seguinte questão, né? Olha, você vai engessar o meu vendedor. Olha, você vai tirar o poder do meu vendedor. Olha, cuidado, né? Porque, enfim, porque existe uma mindset que o poder do vendedor é ele ter um arsenal de descontos para poder fazer volume. E isso daí é o começo do fim, né? Porque vira uma relação transacional. Tudo que você está falando é o contrário. É uma negociação relacional, que é você ter descontos, mas conectados com alguns propósitos. Pode ser um desconto de uma sazonalidade, pode ser um desconto de uma ação promocional, pode ser um desconto linkado com o canal de vendas, pode ser um desconto linkado com alguma operação logística interessante para os dois. Mas dar por dar e tirar por tirar é uma coisa da velha guarda, mas que ainda opera às vezes, né, Sérgio? Você imagina, só complementando, você imagina o vendedor sentar com o comprador para discutir, vamos tentar entender qual é a curva de elasticidade dos meus produtos na sua loja, para tentar ver qual é o price point que maximiza o nosso lucro? Você imagina esse nível de conversa acontecendo hoje? A gente não consegue ver muito disso acontecendo, né? Não, e assim, análise, ninguém analisa. Então, eu te deu um desconto, mas o que aconteceu? Aumentou muito o volume? Compensou a margem? Começa com os KPIs. Nós temos que mudar os KPIs, tanto do comprador quanto do vendedor. O KPI do comprador tem que ser venda. Eu não quero criar uma encrenca para mim, eu não posso falar o nome do santo, mas eu vou contar o milagre, né? A gente, num dos projetos aí, em algum cliente de varejo por aí, uma vez eu estava analisando, né, e aí eu conversei com o pessoal, nem tinha área de pricing ainda, era o pessoal de compras que fazia, depois a gente transformou. E aí eu lembro que eles falaram assim, olha, você deu desconto na cerveja aqui, né, mas ficou muito abaixo e o volume não respondeu, fazendo conta aqui não valeu a pena, né. E aí o diretor de compra falou, não, é que você está olhando só a cerveja, mas junto com ela eu ganho nos outros produtos. Ah, legal. Mas aí,
para não criar encrenca, vai devagarinho, né? Mas você pode me mostrar essa conta aí? Com qual produto você está comparando? Com que mix? Com que... E se espreme não tem, entendeu? É um achismo, é uma hipótese, é uma ideia que não se mede, que não se avalia e tal. Mas foi muito dinheiro para o ralo ali, bastante, né? Porque não são operações inteligentes desse jeito. É a mesma coisa de falar do vendedor da indústria, falar nesse aspecto né? E só para completar o tema de colaboração, porque esse é um tema apaixonante, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas grandes empresas que tinham essa característica de treinar os seus vendedores em fazer um trabalho colaborativo, né? Uma delas, que você até conhece, tinha um treinamento chamado Collaborating for Value. Eu sei até que você está pensando em avaliar esse treinamento até para usar como uma ferramenta aí para treinar o Brasil inteiro, né? E o que acontece? No Collaborating for Value, um dos exercícios que a gente fazia era o seguinte, cara, primeira coisa, você conhece quais são as estratégias do teu varejista? Que esse varejista, aonde ele quer chegar e como ele quer chegar lá? Então coloca aqui, lista, beleza. Agora, pega as suas iniciativas. Quais são? A minha iniciativa é aumentar o mix de produto de embalagem pequena. A minha iniciativa é lançamento de uma categoria nova. Beleza, agora faz um cruzamento. Tenta entender como que a sua iniciativa ajuda o varejista a chegar na estratégia dele. Cara, esse exercício era fantástico, porque ao fazer esse exercício, o vendedor, ou o gerente de contas, infelizmente, empatia, né, Jorge? Estava ficando no gerente de contas e não ia para a ponta. Mas muitas vezes o cara fala, cara, é uma outra conversa. Eu estou pegando o que o meu marketing está pedindo para eu fazer e estou transformando o argumento de vendas em um argumento para ajudar o meu varejista a entregar a estratégia dele. Imagina se todas as indústrias fizessem esse exercício, né? Então tem um potencial enorme aí de capacitação de todo esse ecossistema de pessoas que atuam em varejo e indústria. E pricing nesse caminho, muitas vezes, é o que vocês estavam falando. Ele vira uma variável transacional. Me dá mais desconto porque eu quero vender mais barato, quando ele poderia ser uma variável de lucratividade. Vamos tentar entender, com dados, com KPIs, quais são os níveis de preço que fazem a gente junto ganhar mais dinheiro e reinvestir esse dinheiro em melhores inovações para o nosso consumidor ou para o nosso shopper, né? Não, simplesmente se perdeu mais de 20 bilhões nos últimos 3 anos com promoções ineficientes. Olha o tamanho de uma rede isso. Por quê? Poxa, eu já levo 4 iogurtes. Eu já levo 4. Aí você promociona a partir do segundo. Só está financiando. Só está subsidiando a venda, mas não está ganhando nada. Não vai ganhar volume maior. Eu já compro 2 pacotes de café. Eu vou lá e dou 50% do segundo pacote. Achando que não vai mexer com o volume. Entende? Então, assim, tem que entender as alavancas promocionais de cada categoria, como é que funcionam, né? Então, você estava falando um negócio que tem um gancho muito legal, que é a questão do ecossistema do aprendizado. Então, você tem que ver o seguinte, a gente está falando muito de CRM. O que é o CRM? É o varejo conhecer e dialogar de forma diferente com o seu cliente, saber o que está acontecendo com o seu cliente. Eu sei que ele não vai na minha loja faz uma semana, ele ia toda semana, todo dia ele comprava um pãozinho de manhã na minha loja, aí ele parou de comprar. Onde esse cara está comprando pão? Né? Então a gente está dizendo que é fundamental ter o CRM para o varejo. E a indústria? O quanto ela conhece, não dá mais para clusterizar. Você tem que conhecer cada cliente. O ideal é que você conheça cada... É isso que você falou, Jorge. Quanto que eu conheço do meu cliente? Esse cliente não tem um tipo de loja só. Não tem. Não tem. Então, eu vou chegar lá... eu ouço muito isso de varejistas. Que chega assim, bom, eu tenho 10 lojas, você tem que comprar uma caixa por loja. Ou volume X por loja. Você não conhece minhas lojas. Ou eu tenho uma história do dia percente lá de trás, que a indústria chegava e falava, putz, eu tô com uma promoção aqui maravilhosa, vamos sortear um carro, eu quero pôr um carro em cada loja. Eu falei, não,
Então, primeira coisa, vamos sair agora para visitar algumas lojas para você ver aonde vai o carro. Eu tenho que tirar as mercadorias para pôr o carro, porque são lojas pequenas, acho que você não conhece minhas lojas. Então, isso dói, né? Isso dói. Então, o varejo, qual é o caminho? É a personificação, né? Então, do varejo para os seus shoppers e a indústria também, porque o varejo nada mais é do que o caminho para chegar no shopper, mas aí se o varejo e a indústria se unirem com conhecimento, analisando as mesmas informações, para entender melhor o shopper e fazer ações mais inteligentes com esse shopper, os dois ganham, né? Mas aí precisa da inteligência. A indústria precisa conhecer cada cliente. Então, tem cliente que está com e-commerce. Eu estou preparado para tratar de e-commerce com o varejo? Quantos profissionais pelo Brasil, da ponta, estão preparados para falar de e-commerce com seus clientes? Mas é um assunto que vai para a pauta já. Certeza. Já. Eu conheço meia dúzia de varejistas que tinham um plano para e-commerce 2022 e estão com e-commerce em pé hoje. Esse assunto vai ser pauta das reuniões. Quem está preparado? Não, e aí vem a precificação junto, né? Porque se fica multicanal e o sonho de ser omnichannel... A política de canais complicou. Acaba de tomar uma complexidade maior. E indo além ali do que você falou, Jorge, só para complementar. Claro. E o distribuidor? Que é 50% da venda. Em muitas indústrias, até 60%. O distribuidor é super importante. De quem é a responsabilidade? De quem é essa responsabilidade da qualidade do que lá na ponta estão dizendo sobre a minha empresa, sobre a minha marca? Ou eu estou olhando o distribuidor só para empurrar estoque, ou eu vejo esse distribuidor como uma parte da minha empresa, porque lá na ponta ele está vendendo minha marca. Uhum. Se eu não ajudar ele a treinar, capacitar... Então você veja que tudo o que a gente está falando passa por capacitação, treinamento intensivo, porque todos nós estamos emparedados. A SA Varejo tem que mudar, a Doctor tem que mudar, todo mundo tem que mudar. Temos DOC agora. Já mudou. E vai ter que mudar mais. Vai mudar mais. É a única certeza que a gente tem. Não pode parar. Não pode parar de se transformar. E quando você fala em pricing, ainda tem... a gente sempre fala que tem pessoas, processos e tecnologia, né? Essas três bolas que tem elas se encontram. E a gente está falando que as pessoas estão mudando, porque o comportamento do shopper está mudando, e a gente, como executivo, está mudando a maneira de trabalhar, por causa de tudo isso está acontecendo. Os processos estão mudando, o e-commerce está entrando, a transformação digital, e a tecnologia também está acompanhando. Mas, às vezes, para o cara de varejo, se ele não tiver uma ferramenta para fazer o pricing acontecer, também ele não consegue fazer na mão, né? Mas a gente conversou recentemente que muitas vezes é melhor fazer no Excel do que não fazer nada. É melhor feito que perfeito. Você sabe o que tem que ser feito, você pode dar o primeiro passo, né? É melhor feito que perfeito. É isso aí. Sempre me questionam, cara, qual que é a melhor tecnologia para eu aplicar para ter um resultado melhor de preço? Daí eu falo, olha, a pergunta não é essa, né? A primeira é, qual a melhor estratégia que você vai escolher que faz sentido para a tua cultura? Aí nós vamos ver qual é a ferramenta. Tem vários tipos. Ferramenta tem um monte, né? Desde as mais simples, desde um caderno até de um Excel, até uma ferramenta de machine learning, inteligência artificial, tem todos os tipos e para todos os gostos. Mas vai depender primeiro, não o contrário, e muita gente compra a tecnologia sem estudar a estratégia, o processo de posicionamento, né? Como você falou. É porque é mais fácil, né? Se eu tenho dinheiro, eu compro a melhor ferramenta aí e não me enche mais o saco esse assunto. Resolve. Só que se você pegar os sistemas de gestão, quando bem utilizados, atingem 70% do uso das possibilidades, do potencial daquela ferramenta. Isso quando já está no nível, né? Não, top. Porque não usa. Então, tá cheio de gente aí comprando CRM,
e fazendo um CRM ruim, não está tirando proveito da ferramenta, não está usando o CRM, ou está fazendo promoção, só acha que CRM é fazer promoção. Não é isso, é muito mais que isso. É você sair do feeling e ir para a intimidade com o cliente. Você conhece seu cliente, você sabe como ele está se comportando, se ele não vai na sua loja, se ele vai, quantas vezes ele está indo, o que ele deixou de comprar na sua loja. Aí você começa a ter uma relação, e olha, e um legado do Covid é essa relação. As pessoas estão agora tendo a oportunidade de conhecer quem é quem. Olha, o varejo está conhecendo com muito mais profundidade cada um dos seus fornecedores. Quem realmente eu tiro o chapéu que nessa crise me ajudou? Quem foi o cara que só veio aqui para me vender? A indústria também está avaliando quem são os melhores clientes e todo mundo está fazendo essa análise. Então, isso significa o quê? Essas relações, porque é uma crise de saúde, não é uma crise financeira como foi as outras. Então, vai vir uma crise econômica, mas ela não será igual em relação a marcas, por exemplo. Porque antes eu só tinha o problema de dinheiro. Agora eu tenho problema de saúde. Eu tenho que confiar na marca que eu vou comprar. Eu tenho que ter certeza que não vai prejudicar a minha saúde. Que não é uma marca que tem um sistema de produção de qualquer jeito e que pode me contaminar. E tanto a marca quanto o ponto de venda, né? A marca é no geral. Então, e como que e o consumidor está olhando como cada ponto de venda, cada marca se comportou. Nesse período, está se comportando, como é que ele está cuidando de mim. Pô, estou dando um valor muito legal se eu tenho uma loja que eu ligo, o cara me entrega, e se eu reclamo, ele me troca a banana, não veio boa, eu vou mandar outra. Como que eu estou sendo tratado nesse momento que eu estou sensível, que eu estou inseguro? Como é que eu estou sendo tratado? Sim. Eu vou aproveitar esse teu ponto para falar um pouquinho de pandemia, porque tem umas perguntas aqui. Uma delas eu achei muito interessante e queria ouvir sua opinião. O Flavian comentou que o mercado de periferia se fortaleceu durante a pandemia. Acredito que ele também esteja se referindo ao mercado de vizinhança, né? Porque tem essa questão de evitar o deslocamento e de comprar no ponto de venda mais próximo, o que acaba fazendo com que você gere um relacionamento que talvez você nem tinha tão forte com ele. E a pergunta que ele faz é interessante, você acha que com a retomada da economia, esse mercado vai segurar essa vantagem que ele teve, essa oportunidade, ou vai voltar a ser como era? Olha, excelente pergunta. Excelente pergunta. E a resposta é: cada um vai decidir. Conforme eu estava falando, conforme eu estou tratando esse cliente, todos os mercados de bairro ganharam clientes novos. Ganharam clientes novos. Eu não saio mais para ir lá longe comprar. Eu vou aqui no bairro. Se eu identifico esse cliente novo e eu trato ele bem, ele vê que, poxa, vale a pena, a diferença de preço não é tão grande, eu fidelizo ele. Agora, se eu ignorar e não pensar como tratar esse cliente, não der um atendimento, vai ser temporário, ele volta a fazer isso. Então, assim, e eu acho também, assim, claro que você pode não fidelizar 100% do que você conquistou por uma questão de locomoção. Mas é igual o e-commerce. O e-commerce, as redes que tinham 300 pedidos por dia, num dia para outro passaram a ter 2.000. Ah, mas é temporário. É temporário. Mas já voltou a 700, não volta mais aos 300. E a mesma coisa é isso. Eu posso ter ganho 100 clientes. Poxa, vou tentar fidelizar ao máximo esses 100 novos que eu ganhei. Mas é normal que eu perca 20%,
por causa ele volte ao comportamento anterior. Mas não se esqueça que vira hábito, 60 dias é suficiente para mudar hábito. Né? Se você está repetindo alguma coisa durante 60 dias, seu regime virou hábito, sua alimentação, sua atividade física, você precisa de 60 dias para tornar um hábito. Nós já temos 60 dias, então muita coisa já está incorporada. Então, se eu já tenho uma relação com o meu mercado aqui que eu não conheci, estou adorando, difícil eu sair, né, de novo. Já criei o hábito. Foi bom. Eu vou até te aproveitar. O Marcelo, eu acho que é o Marcelo Heidrich, lá na Ponto de Criação, nosso amigo. Ele botou uma pergunta aqui muito inteligente, muito interessante. Ele falou o seguinte: na sua opinião, na nossa opinião, né? Uhum. Quais foram os 3 principais aprendizados que o varejo teve nessa fase agora da quarentena? E na nossa opinião, desses aprendizados, o que fica e o que volta? É um pouco uma continuação do que a gente já estava falando, mas com um olhar um pouco mais específico aí sobre aprendizados. O que você acha? Bom, posso começar? Eu acho que tem muito aprendizado e tem muita mudança de comportamento, e umas que vão permanecer e outras que são temporárias. Né? A questão de higiene, por exemplo, eu acho que vai permanecer. É verdade. Né? A questão é a produtividade da ferramenta online é outra coisa que vai ajudar muito. O varejo viu que está ajudando ele na relação com a indústria. Poxa, o que eu vou economizar de viagem, de tudo, né? Eu estava conversando no próprio webinar, a Juliana Carsoni, da Unilever, estava falando, poxa, esse mês eu viajei o Brasil inteiro pelo Zoom, coisa que eu não conseguiria de jeito nenhum. Fiz reunião com X clientes que jamais eu conseguiria se não fosse dessa forma. A Nestlé fez revisão de JBP, que originalmente foi feito de forma física, e cara, porque tem que trazer cada rede 6 pessoas para São Paulo, hospedar, buscar, levar. Tempo é dinheiro. Agora ela fez a revisão online, com 70 clientes, muito mais rápido. Quantas pessoas vão pôr na reunião? 15? 20? Vão pôr. Então, foi muito melhor. Aquele cara da logística que não tinha agenda, tá lá no Zoom. O outro do supply e tal. Então, assim, eu acho que essa questão de deslocamento para reunião e a relação varejo-indústria é um aprendizado que fica. Né? Agora, o varejo está vendendo cigarro para burro, porque o bar está fechado. Está vendendo, às vezes, produto saudável para burro, porque as lojas estão fechadas. Então, tem certas coisas que ficam, como eu disse, o cara ganhou 100 clientes. Pode ficar, vai depender de como ele tratar esse cliente. Então, tem muitas coisas que ficam, por exemplo, produtividade em loja. Durante um bom tempo, o consumidor vai lá e vai querer entrar rápido, sair rápido da loja. Ter produtividade na sua jornada. Isso mexe. O varejo tem que rever layout, sortimento, espaço. Mudou o desempenho das categorias. E por um bom tempo vai permanecer com esse desempenho diferente. Então, mas eu acho que a questão da limpeza, essa questão das relações, o tabu que tinha com o Skype, com essas reuniões, vai permanecer. E eu acho até que atendimento do cliente quanto do lado interno, né? Tem mudanças. E também o cuidado com as pessoas, também. Eu acho que esse ponto do treinamento, da colaboração, isso deveria ficar, né, cara? Isso tem que crescer. Eu estava lendo enquanto você estava falando aqui alguns comentários. Eu tenho uma pergunta aqui do Arquimedes. Eu vou responder. Vocês vejam se faz sentido, sim ou não. Mas ele colocou: tudo que vocês estão falando envolve capacidade técnica e prática, né? Existe mão de obra disponível? Olha, o que eu vou usar a frase do Henry Ford, né? Que uma vez perguntaram para ele assim: mas, pô, e se eu treinar o meu funcionário e ele sair,
Ele falou, pior é você não treinar, e ele for ficando, né? Eu acho que é esse o ponto, né, Sérgio? Caiu. Você sabe que eu já ouvi muito isso. Eu treino, o concorrente leva. Poxa, vai treinando, que daqui a pouco tá circulando só gente boa. Por enquanto tá circulando lixo, né? Então vamos circular coisa boa. Tá certo? É isso aí. Esse é um pensamento, desculpa, pequeno. Não... Eu acho que você tem que ter vamos dizer assim, um propósito de ter gente boa. E vai acontecer o contrário, você não vai perder. Porque você perde, o cara vai ter medo de sair da sua empresa porque sabe que você valoriza as pessoas. E muito mais pessoas vão querer trabalhar na sua empresa. Porque sabe que na sua empresa você investe em capacitação, em treinamento, eu posso me desenvolver, eu tenho uma carreira. É o contrário. Você cria uma imagem de que você é um treinador, uma empresa universitária, uma empresa que treina, uma empresa que capacita, que dá oportunidade de desenvolvimento. Onde você quer trabalhar? Por que eu vou sair dessa empresa que todo mundo quer vir para cá? Não, e às vezes o conhecimento já está dentro de casa, só basta você promover, né? Eu lembro de um dos projetos que... Até o Jorge também estava comigo nesse projeto, mas nessa reunião eu fui sozinho, né, num cliente, e aí eu tive uma tarde lá com o pessoal de tributos, de impostos, né, de taxes, ficamos a tarde toda discutindo e tal, e aí, quando chegou no final, ele falou assim, cara, eu não consigo conversar com a área de vendas, né, porque eles lá não têm espaço, agenda para a gente falar, e eu acho que eu posso contribuir muito, né, porque está muito envolvido. E aí, numa reunião com vendas, o cara falou assim, olha, a gente apanha muito para saber essa questão de como é que o cliente aplica essa questão de tributação para fazer a margem. Eu falei, cara, vocês precisam conversar, né? Fica no mesmo andar até, né? Vamos trazer uma reunião. Eu acho que esse princípio de gerar, muitas vezes o cara fala, vou mandar o cara para o MBA, para um MBA fora. Cara, começa fazendo grupo de discussão inteiro que já sai coisa boa pra caramba, né, cara? Não, sem dúvida, sem dúvida. Você tem que criar um ambiente que está aprendendo 100% do tempo. Isso aí. Deixa eu só fazer um comentário a mais daquela pergunta do Marcelo. Ele perguntou quais são as principais aprendizados, né? E o que vai ficar. E eu vou falar um aprendizado que eu gostaria que tivesse, mas eu não sei se vai ter. A gente sentiu, eu não sei, Sérgio, se você também sentiu e se também você recebeu esse feedback dos seus grupos, mas a gente sentiu uma pequena redução na intensidade promocional, né? Essa questão de querer sempre baixar o preço para vender mais, né? Durante a pandemia. A gente sentiu um pouco disso, tanto com consumidores, quanto a gente conversou com muita gente nessa jornada de precificação. Alguns disseram que foi uma consequência de não querer complicar ainda mais uma eventual crise de supply, né? Outros falaram que não fazia sentido, porque não era o driver principal dos consumidores que estavam indo na loja. Mas, e a gente, numa das lives que a gente teve aqui, numa dos webinários, se falou que o ideal era que tanto o varejo quanto a indústria passasse a fazer precificação inteligente, promoção inteligente. Então, no meu imaginário, eu gostaria que um dos aprendizados que surgisse dessa pandemia é que é possível fazer promoção inteligente e não fazer promoção o tempo inteiro com tudo, achando que promoção é a solução para vender mais e para trazer mais clientes e para ganhar fidelidade. Então, é só para deixar essa opinião aí. Não sei se você também viu esse movimento de uma pequena redução na intensidade promocional. Não, no primeiro momento, parou a promoção. Não fazia nem sentido fazer tanta promoção, porque estava vendendo muito, né? Até se comentou que a promoção iria incentivar ainda mais girar produto, não precisava de incentivo nenhum para girar, estava girando uma loucura, ao contrário, não estava conseguindo abastecer. Então, no primeiro momento, zerou e depois voltou, né? Voltou, mas claro, volta até porque tem uma pressão de custo
grande, e aí tanto para o lado da indústria, por causa do dólar, etc. E mesmo o custo do varejo, né? O custo do varejo aumentou também. Ele vendeu mais, mas ele também custa, porque cada um que ele tem que afastar, tem loja que são 180 que ele tem que afastar. Ele tem que recontratar, o varejo recontratou pessoas. O varejo com a questão de limpeza, higienização, ele teve um outro custo dentro da loja. Né? Gerenciamento de abastecimento, supply, pô. Não, pelo amor de Deus, ele teve que ter outros turnos, outras, né, diminuição, às vezes, da jornada de loja aberta, por exemplo. Afastou pessoas do grupo de risco, então diminuiu o quadro para tomar uma pancada de decisão, né? Exatamente. Legal. Muito bom. Jorge, estamos já com uma boa... Agora, acho que já estamos no ponto de começar a falar do novo normal, né, talvez. Deixa eu só passar aqui, eu queria só agradecer a Isabelle, que fez vários comentários aqui. Ela colocou que ela tem uma prática de visitar todos os gerentes e líderes de loja e conhecer bem. O Vanberto, que falou que realmente relacionamento é a base da confiança, que é o que ele acredita. O Flavian, que comentou aqui, ele até fez um comentário de que ele tem uma experiência de enquanto varejista, ele compartilhou KPIs com a indústria e, a partir desse compartilhamento, facilitou a congruência de interesses e gerou resultado. Então, eu quero, além de perguntas, o pessoal está contribuindo com relatos, que eu quero agradecer a todos, porque realmente só enriquecem aqui a nossa discussão, que vai além do pricing, né? Nós estamos falando bastante de colaboração entre varejo e indústria e desse ecossistema e da oportunidade que tem de cada vez capacitar mais os elementos desse ecossistema para gerar ainda mais resultado para ambas as partes, né? Parabenizar, né? Não só agradecer, como parabenizar. Parabenizar. Porque o varejo que está compartilhando dado, né? Porque muito varejo fala, não, meu dado, você vai morrer numa ilha sozinho com seus dados. Né? Cuidado. É claro que você tem que tomar cuidado, mas escolha os parceiros, mas compartilhe. Né? O dia que o varejo e a indústria olharem para o mesmo dado, vão ganhar uma produtividade, vão ganhar eficiência e resultado muito maior. E parabéns para esses profissionais que falam que já praticam, né, o conhecimento do cliente, conheço o meu cliente. Parabéns, porque já está na frente, já vai sair da pandemia na frente. Joia. Eu queria só, Jorge, como a Isabelle, ela está sempre acompanhando a gente aqui, né? E ela passou uma pergunta ali, eu queria responder para ela. Claro. Ela perguntou, depois enfim, se vocês quiserem completar, mas ela perguntou qual que é a alavanca mais adequada para gerar volume no Key Account. Né? Qual que é a alavanca? Eu vou responder isso aí. Isso aí é um motivo para um outro webinário de uma semana, tá, Isabelle? Essa pergunta sua aí. Mas vamos rapidamente assim, olha. Eu acho que o primeiro ponto é separar, eu não sei qual categoria especificamente, mas para você crescer volume, a primeira coisa é olhar os fundamentos do processo. Se tem um mix adequado, se tem presença de produto, se não está com ruptura, se o preço combinado está sendo aplicado, e se esse preço combinado foi estudado para ter melhor aproveitamento, né? Se a exposição, o planograma, no ponto natural, se o ponto extra. Então tem que varrer todos os fundamentos, né, de base da história. A promoção, ela é um plus, né, e a promoção se divide basicamente em dois grupos, né, grupo de visibilidade e grupo de estratégia de preço promoção, de preços de redução temporária de preço, né. De visibilidade você tem ponto extra, vitrine, check stand, várias outras ilhas, né, e aí tem que avaliar a outro lado, que é reduções temporárias. E cada categoria responde de um jeito. Tem categoria que o preço, levar mais, pague menos, funciona muito bem. Por exemplo, categoria infantil, que a mãe já vai comprar o produto, um shampoo, um sabonete e tal. Se você faz esse tipo de promoção, normalmente funciona, né? Agora, se você... outras categorias respondem bem a preço, outras não. Eu lembro quando eu fiz um case, por exemplo, de uma empresa de vassouras, a gente mostrou que você abaixar preço de vassoura não funciona, ninguém vai levar mais vassoura, comprar mais vassoura porque você baixou o preço. E a lembrança de margem de preço, como você troca a vassoura uma vez por ano, você não lembra, né? Então, o que funciona mais? Ações de visibilidade, para você lembrar de tocar a vassoura, a escova de dente. Então, aí é uma resposta ampla, mas eu tentei aqui dar algumas alternativas para virar um tema de debate para você pensar.
Porra. E realmente, falar sobre promoção vira um curso inteiro, né? E muito legal a pergunta. E realmente, eu costumava, até participei uma época de um evento com o nosso amigo Olegário sobre promoções. E um comentário que eu fiz é que existem promoções, como você falou, existem promoções de visibilidade e preço. E existem promoções de valor e promoções de preço, né? Promoção de preço é aquela que você abaixa o preço. Promoção de valor é aquela que você tenta entregar algum valor. Pode ter um sorteio, pode ter uma campanha onde você participa de algum concurso, ou pode ter algum valor agregado, né? Enfim, é muito difícil achar promoções de valor no mercado. Você só acha promoção de preço, né? E aí, para que você está fazendo essa promoção, né? É para ganhar volume no curto prazo? Você tem que olhar os fundamentos, né? Como é que você ganha volume, né? Você ganha volume se mais pessoas compram o seu produto, ou se as mesmas pessoas que compram mais e levam para casa. Ou se aumenta a frequência de compras, né? Ela compra uma vez por semana e passa a comprar 2 vezes por semana. A sua promoção está sendo feita para ganhar frequência, para ganhar penetração ou para ganhar ticket médio daqueles que já compram. Pensar nisso estrategicamente vai fazer você fazer promoções melhores e provavelmente ter resultados melhores. E conversar sobre isso desse jeito com o seu varejista vai te colocar num outro patamar. Porque provavelmente a grande maioria que conversa com o varejista vai falar de vamos baixar o preço para colocar no encarte. E acabou, né? Você assina embaixo aí, Sérgio? É que está no mudo aí. Não tem som, Claro, assina embaixo. Eu acho que primeiro que depende da categoria, né? A promoção é boa, mas não pode passar do limite, né? Senão na vida regular, né? Não é mais promoção. Na vida regular, exatamente. Mas depende muito como os professores deram aula aí, né? O que eu quero? A primeira coisa é saber o que eu quero, que problema que eu vou resolver, ou volume, ou margem, ou... E o fundamento, né, Sérgio? Que a gente tem que sempre pensar nos fundamentos, né? Eu já vi promoções chegarem... Você sabe disso, Sérgio. Promoção chegar no ponto de venda com display, até com demonstrador, eu não tinha produto. Aí não dá, né, cara? Como é que ele vai fazer? Mas você viu isso no Brasil? Isso acontece direto. Não tem planejamento. Resolve a promoção hoje para fazer amanhã. Pô, esqueceu de combinar, né? O display chega depois, né? Que a promoção já acabou. Nem me chegou, fala. né? E olha, e tem ações milionárias. Sim. E que você vai visitar o ponto de venda, não tem nada daquela promoção, tá na televisão, mega promoção, e não tem nada na loja. O gerente da loja nem sabe que está no ar essa campanha. Eu não estou falando no dia seguinte, estou falando um mês depois que começou a campanha. E que está na TV, né? E que está na TV. Porque o nome do jogo é planejamento. Planejamento. Tem que amarrar todas as pontas e o Brasil é grande. É muito complexo. Né? É complexo. Então, às vezes, você pode ter o dinheiro do mundo para contratar mega campanha, mas se você não amarrar todas as pontas e o nome é execução, na execução é onde você vai perder. Sérgio, eu estou olhando o varejo. O que eu já vi de material de merchandising de promoção caducando no depósito do distribuidor, foi ou do distribuidor ou até nos logísticos, merchandising todo. E aí acaba a promoção. O que você faz com o material da promoção? Imagina se esse dinheiro todo fosse investido para entender melhor o CRM do cliente e fazer uma promoção segmentada. Imagina se esse dinheiro todo fosse usado para fazer uma ação colaborada, onde esse alinhamento de planejamento e execução nascesse já amarrado, né? Então, realmente, a gente que está há muitos anos nesse mercado já viu muita coisa e aprende com isso. E, enfim, uma das nossas missões aqui nessa vida é tentar contar essas histórias para que as pessoas possam aprender com os nossos erros ou com os erros das empresas que a gente trabalhou e aí consigam melhorar isso para frente, né? É que, infelizmente, assim, no escritório central, no PowerPoint, tudo funciona. Né? Mas, e o varejo, veja, olha o que está acontecendo, que interessante. O varejo está expandindo muito.
o número de lojas. E você está vendo o varejo muito desenvolvido aí pelo Brasil inteiro, muito bem desenvolvido. Então, não dá para você pilotar número do escritório. Você tem que conhecer o campo, conhecer as oportunidades, senão você tá cego. Você está cegas, então você vai tomar a decisão errada. Eu valorizo o executivo que vai para o campo conhecer o cliente, vai conhecer o que está acontecendo na ponta. Porque a informação não chega com qualidade para ele de volta. E aí é que se perde dinheiro. Eu acho que está tudo bem. Os fóruns foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Porque você consegue que o VP, que o presidente de uma indústria, sente com 120 donos, diretores do varejo, e eles vão falar o que está acontecendo lá. Olha, o que você mostrou aí não é realidade na minha região. E aí você começa a descobrir o que está acontecendo na vida, o que a gente chama lá é a vida como ela é. A vida como ela é. A vida como ela é. Ontem eu estou respondendo o pessoal aqui. Ontem a Tânia Miné, cara, ela falou assim, que o slide que ela gosta de mostrar, né? Brutal facts, né? Tipo, fatos brutais, né? Vamos abrir a reunião com essa questão, né? Não, mas é por aí mesmo. O Brasil é muito grande, já é complexo demais. Não dá para não sair e visitar esse Brasil aí que tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Muito. Se você cuidar só das oportunidades que estão na mesa aí, ganho de produtividade, se você resolver os problemas que você tem com seus clientes, você bate qualquer meta. É verdade, cara. Qualquer meta. Se você resolver só alguns problemas que você tem nos seus clientes atuais. Ganha dinheiro quem resolve um problema do outro, né? Então é assim que funciona, né? E como o Jorge falou, uma promoção de precificação, ela resolve um problema. Algumas pessoas podem trazer mais volume, outras pessoas vão querer experimentar, outras, mas tem que ter um fundamento. Dar por dar é aquele 4 iogurte para 2 que você falou lá, né? É isso aí. Bom, gente, já estamos com 1h17. O que você acha, Henrilei? Vamos seguir mais 1 hora de bate-papo aqui? Bem que eu gostaria, né? Mas o pessoal precisa jantar, precisa estar preparado. Amanhã a gente vai ter olha que legal, hein? Só antes da gente fechar aqui com o Sérgio, porque amanhã a gente vai ter uma pessoa falando do varejo, né, Jorge? Olha que legal. Amanhã vai ter o Afonso, que ele trabalha ele é diretor de marketing de importação da Casa e Vídeo, que é um outro tipo de varejo, não é o alimentar, que é a especialidade do Sérgio, mas também é varejo e deve estar passando por situações um pouco mais complexas que o varejo alimentar nessa pandemia, né? Mas ele, antes de ser do varejo, ele foi da indústria. Ele trabalhou na indústria de alimentos e de bebidas, e foi pricing também. Então, vai ser uma pessoa que tem uma visão dos dois lados da mesa, bem interessante para conversar com a gente sobre pricing e também sobre o que está acontecendo aí no mercado hoje, com essa situação que nós estamos vivendo. É isso aí, cara. E é bom que a gente está anunciando agora que o Sérgio, ele segura a nossa audiência, então a gente, né, já garante amanhã, Sérgio. Sérgio, cara, queria, assim, imensamente te agradecer. Pô, eu falo, parece que a gente também fica aí, mas é verdade, é sempre uma aula pra gente, cara, essas conversas. É o que você falou, essa oportunidade, né, que um problema, entre aspas, nos traz de oportunidade, que é esse tempo da gente estar home-based, né, que a gente está conseguindo fazer essas lives, a gente está entrando todos os dias aqui falando desse assunto, é inesgotável, cara, falar de precificação, é inesgotável. A gente fica aqui todo dia, a gente fica 1h15 aqui, mais ou menos, né, Jorge, 1h20 aí, e parece que quando acaba, faltava a gente falar mais, cara, e no dia seguinte fala, pô, agora já esgotou, não, é mais e mais e mais. Então, e a sua contribuição com os teus exemplos muito metafóricos, né, de exemplo, dando exemplo claro do que acontece na vida como ela é, né, e não muito na teoria,
Isso é muito legal. Então, cara, agradecer. E aí pedir para você, cara, passar a tua mensagem final. O que você acredita que vai ser esse novo normal aí, ou que você sugere para que as pessoas, né, das indústrias, do varejo, os profissionais aí, fiquem atentos, cara? Olha, primeiro, eu que agradeço aí o convite, é um prazer participar. Eu acho que é uma grande contribuição que a gente faz para nós mesmos e para todos, né? Que é trocar. Agora nós estamos passando uma crise desconhecida, ninguém sabe quando vai acabar, como é que vai ser o amanhã. Então, todo mundo precisa muito conversar, ver a opinião de um, de outro, para tentar formar uma opinião própria perto do que vai ser, talvez, o amanhã. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com as conversas, né? Então é um aprendizado meu, é que não podemos, de forma alguma, sair dessa crise igual nós entramos. Quem está esperando a crise passar para dar continuidade na sua vida, na sua profissão, cuidado, porque ela não vai voltar igual. Então, vamos cuidar de o que nós estamos fazendo de diferente, como nós vamos sair diferente dessa situação. Então, não parem, não fiquem esperando voltar para tocar a vida normal, porque a vida vai ser diferente. Essa é a mensagem que eu deixo, é a experiência de papos como a gente está tendo hoje aí. Então é isso, muito obrigado aí. Obrigado a todos aí que tiveram a paciência de nos ouvir, né? Não, eu escrevi aqui a frase aqui, tá aqui, ó. Eu sempre saio da reunião com o Sérgio, eu sempre fico com uma lembrança de alguma coisa. Temos que desaprender para aprender tudo de novo, né? E a outra se você passou por essa crise e não mudou, então você perdeu tempo, né? É isso aí. Porque, Marcelo, grande abraço para o Marcelão, Marcelo Luz, né, da SE Varejo lá. Putz, tem uma audiência bastante qualificada aqui, de gente que só fez pergunta difícil, a gente não conseguiu responder todas, mas agradece a participação forte, e agradece a todos que estão aqui sempre, né, o Lucas, a Isabelle, o monte de Fabiano. Ô, Jorge, uma coisa de primeira mão aqui que a gente nem combinou, mas eu vou falar para vocês. A gente, no começo das lives, a gente tentava responder todas as perguntas, a gente não conseguia dar vazão para tudo isso, então, mas estão aqui. E a gente está recebendo perguntas também offline, né? As pessoas estão mandando no nosso LinkedIn, no grupo lá do Telegram. Então, o que a gente pensou? Pode mandar, porque a gente vai pegar algumas perguntas que estão sendo muito comuns e a gente vai começar a responder no Instagram, responder no próprio Telegram, a gente vai responder as perguntas. Então, a live ela não acaba só quando está aqui. Podem mandar e fiquem tranquilos que o que a gente não cobriu aqui, a gente vai tentar, na medida do possível, aí nas outras plataformas falar, tá? A gente fez um download de todas as perguntas do chat, e como já hoje é o 16º, né? E tem mais de 200 linhas, 200 perguntas. Então, a gente vai pegar uma por uma e vai, aos poucos, ir respondendo através das redes sociais, para que vocês tenham ali um outro espaço para diálogo, né? Mas, para não deixar o pessoal perder o jantar, eu também vou dar a mensagem final. E aí, depois você encerra, tá, Irlene? Tá legal. Só um abraço, antes de você... Só um abraço para o Homero, também, que esteve aqui com a gente aqui, ó, e tá ali também. Todo mundo conhece. É a mesma patota nossa, né, Sérgio? É isso aí. É isso aí. E assim, eu acho que uma coisa que o Sérgio falou que me chamou a atenção a hora que o varejo e a indústria estiverem olhando para o mesmo número, todo mundo vai ganhar com isso, né? E eu acho que esse pode ser um caminho para o pricing também. A hora que que a indústria e o varejo sentarem, vamos entender como é que é o melhor preço para a gente maximizar os nossos resultados e maximizar o quanto que a gente pode reinvestir no nosso shopper, talvez esse seja o nirvana aí que a gente esteja buscando, né? Ao invés de cada um ficar pensando sozinho e de repente entrar em conflito. Então, tomara que isso aconteça em breve com o nosso mercado aí. É isso aí, cara. É isso mesmo. Muito bem, gente. Eu não vou passar a minha mensagem final, porque nós vamos estender. Amanhã eu fecho.
eu queria só agradecer mesmo a todo mundo aí, foi uma noite super legal, como tem sido todas. Amanhã a gente vai estar de novo com vocês aí, e a mensagem é que sempre nas quintas-feiras a gente encerra a semana, e aí amanhã a gente vai contar uma novidade para vocês da semana que vem, que vai ser um pouco diferente, mas fica surpresa aqui, porque quem estiver com a gente amanhã vai ser bem legal. Não é isso, Jorge? É isso aí. Amanhã a gente conta. É isso aí. Grande abraço, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Sérgio.